Oi pessoal, eu sou a farmacêutica Manuela Gabriela, mas podem me chamar de Manu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre plantas medicinais na perspectiva da medicina ocidental. É claro que eu vou trabalhar com 12 frases aqui nesse vídeo, vou falar de uma forma resumida, mas vocês sintam à vontade para deixar nos comentários dúvidas e até mesmo comentários complementando a minha fala. E aqui eu tô longe de esgotar o conhecimento e eu não quero deter o conhecimento. Apesar do título do vídeo ser dinâmica certo ou errado, é uma forma da gente entender como usar plantas medicinais, mas não algo que é uma verdade assim irrefutável, assim, uma verdade que não dá que não pode mudar, né? Mas acredito que a maioria das frases aqui que vão ser abordadas, elas são bem gerais assim, para vários tipos de medicinas, não só a ocidental, mas também a tradicional chinesa, a tradicional indiana. Mas de qualquer forma, se você trabalha com a tradicional chinesa e a tradicional indiana, ou até outras formas também de medicina que utilizam plantas medicinais, eu vou ficar muito feliz de você compartilhar o seu ponto de vista, a sua perspectiva, porque aqui é um bate-papo descontraído. A ideia é a gente trocar mesmo saber. Então, baseado no que eu aprendi dentro da medicina ocidental, eu tenho uma dinâmica de trabalhar com 12 frases em grupos de rodas de conversa, em que eu passo para as pessoas que estão no grupo. Se o grupo é muito grande, eu passo... Eu vou mostrar aqui. Eu passo, assim, uma frase para 3 pessoas lerem, sabe? Eu gosto de chamar as pessoas para participar, para soltar a voz e comentar se concorda com a frase, se não, para saber qual que é a perspectiva da pessoa também sobre plantas medicinais. Então, esse vídeo é para você que é profissional de saúde, é para você que não é profissional de saúde, mas que tem interesse em saber de plantas, ou você que faz uso de plantas medicinais. Então, esse vídeo é bem interessante. E eu tô gravando esse vídeo porque eu lancei no meu Instagram uma dinâmica, né, em que as pessoas marcavam se achavam certo ou errado, né, certa ou errada a frase. E agora eu estou lançando as respostas baseadas na minha perspectiva, na minha formação. Mas é claro, é uma troca de saber. Então, a primeira frase que foi abordada lá, a primeira frase: o chá pode ser guardado por 7 dias. Eu coloquei também, tá aparecendo para vocês, a palavra tisana, porque o chá, tradicionalmente, é chamado daquelas bebidas preparadas, seja por infusão, geralmente por infusão, porque usa folha. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê disso, e o que é infusão, o que é decocção. Mas o chá mesmo são as infusões feitas a partir das folhas da Camellia sinensis, que é chamado de chá da Índia, folha de chá, que é essa espécie específica. Então, as bebidas feitas pela infusão da Camellia sinensis é o chá. E tisana é qualquer outra infusão ou decocção, ou outra forma de preparo, de outras partes de planta, não só folha, mas folha também, folha, fruto, casca, enfim, de todas as outras plantas existentes. Então, só para chamar essa atenção de tisana. Só que a gente popularizou tanto o termo chá para preparar bebidas que não são oriundas da Camellia sinensis, da espécie Camellia sinensis, que ficou chá mesmo, tá? Entanto que no glossário temático das práticas integrativas, eles abordam o chá medicinal como uma preparação medicinal de plantas, não só da Camellia sinensis, então plantas no geral. Tá? Então só essa curiosidade para vocês, caso vocês ouvirem falar de tisana, e também uma curiosidade do chá, né? Que o nome chá mesmo é original das infusões feitas a partir da Camellia sinensis. Então, mas aí voltando para a frase, né? O chá pode ser guardado? Não, não pode. Segundo a perspectiva do chá no sentido de infusão feito a partir de água. Então, o chá ou a tisana feita com água, o ideal é fazer e tomar no dia, de preferência até na mesma hora, tá? Porque pode contaminar por fungo, bactéria, perder também as propriedades terapêuticas, e aqui a gente quer pegar o máximo de propriedade terapêutica que a gente conseguir. Então, a gente tomar no dia que preparou é o indicado, tá bom? Então, essa primeira frase
está errada. Então vamos para a segunda frase. Decocção é a forma de preparo obtida pelo cozimento em água da parte da planta usada. Então, agora a gente vai entrar no conceito de infusão e decocção. Essa frase está correta, tá? Então, essa afirmativa está correta. É uma forma de preparo que a gente vai usar. Peraí que eu vou simular aqui um foguinho. Então, faz de conta que isso aqui é um foguinho de fogãozinho. Então, a gente vai colocar a panela no fogo, a panela, né, ou a caneca, né, que possa ser levada ao fogo, vai deixar a água ferver, e assim que a água ferver, você vai colocar a parte da planta, tá? E aí, no caso, eu já vou logo adiantar aqui que a decocção, ela é um método mais, assim, não bem invasivo, mas assim, é um método mais que degrada mais a planta. Então tem que ser de parte mais dura, que nem caule, casca, semente, tá? Então você vai colocar ali, por exemplo, canela. Vai colocar a canela com água fervendo, vai tampar e vai deixar ferver entre 10 a 15 minutos. Depois vai desligar e tomar. Nesse caso, isso é a decocção, porque é o cozimento mesmo, tá? Então a água vai estar fervendo. Já na infusão, você vai esquentar a água, deixar ferver. Depois que ferver, você vai desligar, ou seja, vai tirar do fogo, desligou, e aí sim vai colocar a parte da planta que é mais sensível, que nem flor, folha, que são partes mais sensíveis da planta. E aí você vai tampar e deixar entre 10 a 15 minutos e depois coar e tomar. E o recomendado na infusão é não, assim que ferver, já verter aquela água quente com a planta. Espere esfriar um pouquinho só um pouquinho, para não degradar substâncias importantes na planta, tá? Então, feito isso, a gente já sabe o que é infusão e decocção. Então, vamos para a terceira frase. Infusão é a forma de preparo em que se despeja água quente sobre as partes mais delicadas da planta, como folha e flor, né? Que foi o que eu acabei de explicar. E é isso mesmo, essa frase está correta, porque a infusão é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre infusão ou decocção, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Próxima frase. Pode substituir água por chá. Essa frase está errada. A gente não deve substituir água por chá, porque a água, ela é fundamental para o nosso corpo, ela é no estado puro. Químicos, não fiquem bravos comigo, porque eu sei que o estado puro da água não é só, a gente não toma só hidrogênio e oxigênio. Então a água tem outros minerais, né? Tem outros componentes, como minerais. Então a água pura que eu digo é no sentido assim, da água sem nada, sem planta nenhuma, sem nada, só água. Ela é importantíssima para nosso corpo fazer a limpeza dele, a hidratação dele. Então não substitua água por chá, tá bom? Próxima frase. Pode tomar o chá da mesma planta durante todos os dias do ano. Essa frase está errada. Por quê? Porque o nosso corpo, ele cria um mecanismo de saturação, sabe? Ele fica saturado de da mesma substância sempre. Então, o ideal é, se fizer um tratamento mais prolongado com alguma planta, faça por 30 dias, depois dá uma pausa de 7. É claro, gente, que isso eu tô falando geral, mas cada pessoa é de um jeito, cada caso é um caso. Se você está sendo acompanhado ou acompanhada por um profissional de fitoterapia, não fitoterapeuta, e ele tá te acompanhando e te indicou um tratamento por mais dias ou até menos, siga o que o fitoterapeuta está dizendo, porque ele está te monitorando, ele sabe, cada pessoa é de um jeito. Mas eu tô falando no geral. O ideal é tomar 30 dias e parar 7. Mas também isso não é para todas as plantas. Tem plantas que elas estimulam muito os rins, tá? Então, esse tipo de planta é bom não abusar muito. Então, o ideal, por exemplo, o chá de cavalinha, o ideal é tomar 7 dias e parar, tá? Mas sempre com acompanhamento de um fitoterapeuta, de algum especialista em plantas, tá? Então, basicamente é isso, tá? Além de ter essa questão da pessoa também se intoxicar com a substância, por tomar consecutivamente, constantemente, ainda o corpo já vai ficar saturado
Já não vai ter aquele efeito mais. Que nem, por exemplo, quando a pessoa toma um chá calmante, o primeiro dia que ela toma, ela já se acalma. Depois, se ela ficar repetindo aquela mesma planta todos os dias, já não vai ter mais aquele efeito. Então, ela vai ter que começar a aumentar a dose, a concentração, vai ter que colocar mais folha, mais flor. E às vezes vai aumentar também a questão da toxicidade, né? As substâncias podem se tornar tóxicas, prejudiciais para a pessoa, tá? Então vamos para a sexta frase. As plantas medicinais podem ser usadas de várias formas, como chá, tisana, suco, inalação, aplicação local e alimentação. Essa frase está corretíssima. Tem várias formas da gente trabalhar com plantas. Tem a questão também da inalação com aromaterapia, que no caso já são as substâncias das plantas bem concentradas. Temos suco, sim, dá para fazer suco. Chá, né, infusão, decocção, que eu já tinha falado anteriormente. Aplicação local, por exemplo, a babosa, muito boa para passar em cicatrizes. Mas é claro, sempre com monitorização de algum especialista, ou então o uso tradicional. Se você receber um conhecimento da sua mãe, do seu pai, do seu avô, de sua avó, bisavó, que tem esse conhecimento passado de geração em geração, eles sabem como preparar e como utilizar. Bom, pessoal, mudei um pouquinho de cenário para sair lá do quintal e migrei para dentro de casa. Nós paramos então nessa frase. A forma de preparo depende da parte da planta que será usada e das substâncias que ela contém. Sim, com certeza essa frase está corretíssima, porque se a parte da planta que a gente for usar for uma parte mais sensível, então eu recomendo uma infusão. Ou até mesmo, se você quer aproveitar mais ainda, uma maceração, que é uma outra forma de preparar, que é você colocar em contato a parte da planta mais sensível com água e amassando mesmo, e colocar água e deixar ali entre 2 a 3 horas e depois tomar. Também é uma forma de preparar para poder preservar ao máximo daquela substância terapêutica que muitas das vezes ela tem uma sensibilidade ao aquecimento. Tá? Então vai depender da planta mesmo. E se for também uma parte mais rígida, mais dura, que nem casca, o ideal é fazer por decocção. Então, essa afirmativa está correta. A próxima frase, a oitava frase. Planta medicinal não faz mal. Essa frase está errada, porque tudo na vida a gente tem que saber usar. Até a água, se a gente não souber como toma e tomar demais, a gente pode causar um excesso de água nas nossas células que pode até estourar, vamos dizer assim, que a gente chama de lise celular. Então, tudo com moderação, inclusive as plantas medicinais. Inclusive, as plantas medicinais, às vezes uma planta é muito boa para algumas pessoas e para outras não. Por exemplo, até a camomila mesmo, que é uma planta super tranquila de usar, assim, popularmente, mas se a pessoa fizer uso de anticoagulante, varfarina, AS, né, o ácido acetil salicílico, pode aumentar a chance de sangramento. Então, às vezes a pessoa, se ela bater o dedo numa quina, estiver tomando chá de camomila, mas o anticoagulante, o risco de uma hemorragia, até mesmo um acidente, também a gente não quer que isso aconteça, mas se acontecer, o risco de hemorragia é muito grande. Então, é claro que uma xícarazinha, uma vez só, não vai ter esse problema todo, mas se a pessoa faz uso contínuo, tanto de chá de camomila quanto anticoagulante, o risco de hemorragia é muito grande. Então, fica aí uma dica, tá? As interações. Próxima frase, né? Os chás, né? Eu também escrevi tisana, porque como a gente falou da tisana ou chá, que hoje em dia a gente pode chamar de chá, é a mesma coisa que tisana, não originalmente, mas acabou ficando popular, né? Chá e tisana serem as mesmas coisas. Então, os chás de camomila e melissa são calmantes. Dentro da medicina ocidental, sim, a matricária camomila e a melissa officinalis. Tanto no memento fitoterápico, que é do Ministério da Saúde, um documento do Ministério da Saúde, lançado em 2016, afirma que a camomila ela tem um efeito sedativo, um efeito calmante. E no formulário fitoterápico, publicado esse ano, tem a melissa como uma planta calmante também. Então, essa frase está correta, né, dentro da que a gente aprende, né, na medicina ocidental. É claro que
Em outras medicinas, pode ser que sejam outras propriedades, essas plantas tenham o potencial de outras terapias, mas aí eu já não vou entrar nesse mérito. Quem for e estiver vendo esse vídeo, puder deixar nos comentários, vou ficar muito feliz. E é muito interessante que aqui na região do Sudeste, nós temos a Melissa officinalis, que tem esse nome Melissa, mas a gente também tem uma outra espécie que chama Lipia alba, Lipia alba, o nome científico, mas ela é popularmente chamada de erva cidreira, mas também de melissa. E ela tem uma florzinha roxa. Então aqui na nossa região, na região sudeste, né, se você é de outras regiões, vocês podem até me falar se tem Lipia alba aí também, né, uma planta que é indicada, né, para como calmante, para aliviar a ansiedade. Se ela tem uma florzinha roxa, é parecida com a Lipia alba, se é uma Lipia alba, né? E existem outras melissas aí também, que não é a Melissa officinalis, né? Ela tem uma folha verdinha. Ambas têm propriedade calmante e tá no formulário fitoterápico de 2026. A Lipia alba e a Melissa officinalis, indicadas para serem com efeitos calmantes, tá? Só pra... Eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição, porque eu ainda tô aprendendo a mexer no YouTube. Então, eu também não sei se é só contas que tem muitos seguidores e tal. Mas eu vou fazer de tudo para deixar o link tanto do formulário fitoterápico quanto do memento fitoterápico. Mas é bem tranquilinho de achar também, tá? No Google, pode digitar memento fitoterápico ou formulário fitoterápico terceira edição, que acho tranquilo na página do Gov, tá? Do governo. Vamos para a próxima frase. A decocção é indicada para as partes mais delicadas da planta, como folha e flor. Essa está errada, porque como a gente viu, a decocção é para a parte mais rígida da planta. A próxima frase é: não deve utilizar somente vasilhas de vidro, porcelana, inox ou esmaltadas para preparo e armazenamento do chá ou das tisanas. Nesse caso, não é um não, né? O erro está no não, porque deve utilizar. O ideal é que a gente use esse tipo de vidraria, porcelana, inox, esse tipo de equipamento, esse tipo de utensílio. Evitar usar plástico, porque o plástico ele não conserva muito bem e o ar passa melhor, sabe, pelo ar, pelo plástico, o ar passa pelo plástico. E então as substâncias terapêuticas da planta, elas acabam oxidando, então oxigênio. Além disso, o risco de contaminação é maior, mas é claro, faça o chá para tomar no mesmo dia. Isso evita contaminação. Mas o que puder fazer em vidro, porcelana, inox ou esmaltado, é melhor, tá? É claro que se não tiver essas vasilhas, é melhor usar o que tem do que nada, mas dá prioridades, tá? Então, esse é não, porque o ideal é usar, sim, vasilhas de vidro, porcelana, inox e esmaltada para ferver a água, né? No caso, independente da infusão ou da cocção. Principalmente da cocção, que a planta está lá em contato com a vasilha e a água e o fogo, né? E a próxima pergunta e última, né? Última frase, na verdade não pergunta, né? É uma frase. Algumas plantas perdem suas propriedades se forem aquecidas. Sim, ainda mais essas plantas que têm cheirinhos, como hortelã, funcho. Então, assim, a gente pode fazer infusão, que é ferver a água, desligar, esperar esfriar um pouquinho e colocar a planta em contato com a água. Pode ser quente, mas não tão quente fervendo, porque senão pode degradar. Então é só lembrar, essas plantas que têm um cheirinho, é bom a gente ferver a água, desligar e esperar esfriar um pouco. Claro que não muito também, porque o aquecimento ajuda a planta a liberar substâncias terapêuticas, mas não muito quente, porque senão já começa a danificar essas substâncias terapêuticas. Então, pessoal, é isso. Acabou então as 12 frases, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar nos comentários. E é só a pontinha do iceberg, sabe? Eu estou falando só um pouquinho mesmo, porque é um universo muito grande. E vocês também podem deixar qual tema que vocês querem aprofundar mais, que a gente possa trocar uma ideia. Foi uma roda de conversa, só que em forma online, né? Acabou que não foi bem uma roda de conversa, porque eu não ouvi vocês. Mas eu vou ver o comentário de vocês. Então eu quero muito ler o comentário de vocês, pra gente fazer essa troca mesmo.
E é isso, pessoal. Beijos, beijos. Até a próxima!